Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós retomaremos o tema revisão da vida toda, ou o tema 1102 do STF, porque ainda está em discussão e como envolve milhares de aposentados que fizeram suas contribuições até muito antes de 1994 e, no entanto, não tiveram reconhecidas essas contribuições, é importante, então, nós voltarmos ao tema, aliás, continuarmos com esse tema, dada a sua importância e ao reflexo na vida de muitos aposentados, de pessoas idosas, de pessoas que efetivamente contribuíram para o progresso e para o desenvolvimento desse país, do nosso país, e que estão com uma grande dificuldade de sobreviver com o benefício que recebem, que não reflete, né, o total de contribuições vertidas, pagas ao INSS durante todo o trabalho, durante todo o período de trabalho dessas pessoas, né? Então, hoje, quando as pessoas estão já com a idade avançada e necessitam urgentemente de um tratamento mais digno, nós aqui reforçamos, estamos aqui novamente reforçando as fileiras, né, para suplicar, pedir a todos os ministros do STF que revejam, pelo menos parcialmente, a posição de cada um deles, né, de cada um, e da ministra Carmen Lúcia, enfim, aqueles que votaram pela, digamos, pela derrota, né, dos aposentados, que revejam as suas posições nesse momento em que nós temos dois embargos, né? Nós tivemos um embargo de declaração opostos pela Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos, né? E também tivemos do IEPREV. Então, nós temos dois embargos que estão sendo já foram, inclusive, vistos pelo relator, ministro Nunes Marques, que despachou nesses embargos é, para que a parte contrária, né, as pessoas, quer dizer, as pessoas jurídicas embargadas se pronunciem. Esse é o rito normal, digamos assim, do processo civil e do processo, de um modo geral, é, dentro do cenário brasileiro. Então, não devemos estranhar que haja a possibilidade de embargos de declaração. Tanto é que, anteriormente, a decisão da revisão da vida toda favorável aos aposentados ocorreu em 2022, em dezembro de 2022. E, de lá para cá, se bem me recordo, no início do ano de 2023, aconteceu, então, o ingresso de embargos de declaração do INSS. Então, esse instituto, embargos de declaração, é comum quando existem três fatores. Quando existe obscuridade na decisão, né, na sentença, no acórdão, né, na decisão, enfim. Quando existe, então, obscuridade, não está clara. Quando existe contradição no texto, né, da decisão, e quando existe também omissão, quer dizer, quando algum ponto que deveria ter sido tratado, ter sido traduzido e decidido naquela sentença ou naquele acórdão, no caso do Supremo se chama acórdão, é uma sentença, né? Mas pelo colegiado se chama acórdão. Nesses casos, então, também havendo uma omissão, uma eventual omissão, é cabível, são cabíveis os embargos de declaração. Então, é um instituto processual que deve ser utilizado, e aqui nós agradecemos, eu quero agradecer ao IEPREV, apesar de ter ingressado como amigos da Corte
ele fez o papel que deveria ter feito e fez muito bem, e a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, ela também apresentou, e ela não é amigos da corte, né? Amigo da corte. Ela é a figura de parte, efetivamente parte no processo. Então, a ADI 2110 e 2111, como nós sabemos, foram aquelas duas ADIs que foram votadas em 21 de março de 2024. E, por conta da decisão ter sido publicada, os prazos começaram a correr e, então, o prazo findou ontem, o prazo para a apresentação dos embargos. Então, os dois embargos foram apresentados, já houve despacho do ministro relator, que é o ministro Nunes Marques, e agora, então, serão ouvidas, ou será ouvida a parte contrária, a parte embargada desses embargos opostos, para que digam a respeito. No caso, a AGU, né, a, a, vai decidir ou vai falar alguma coisa, provavelmente falará, né? E aí voltará para o ministro decidir o que fazer. Ele, depois que ouvir a parte contrária, decidirá o que fazer. Então, em que pé que está hoje, melhor dizendo, né? Temos os dois embargos, temos a decisão do ministro relator, nas ADIs 2110 e 2111, e agora foi aberto o prazo para a parte contrária, no caso, o INSS, né, a AGU, falar a respeito desses embargos opostos. Com base nisso, depois que voltar, repetindo, o ministro decidirá o que fazer com os embargos. E aí, o que pode acontecer? Bom, vamos aqui levantar algumas hipóteses. Pode voltar e o ministro, de forma monocrática, decidir que os embargos não devem ser acolhidos. Ou o ministro entender que os embargos devem ser acolhidos parcialmente, ou ainda que os embargos podem e devem ser acolhidos na sua amplitude. De toda forma, essa decisão monocrática provavelmente deverá ir a plenário, ou plenário virtual, que é através de votação eletrônica, né, pelos ministros e pela ministra, ou no plenário presencial. De toda forma, indo ao plenário virtual, digamos que vá, ainda um dos ministros pode pedir para que saia do virtual para o presencial. Então, nós temos esse conjunto de possibilidades. De toda forma, aqui eu quero também colocar para os amigos que houve uma rapidez muito grande na chegada da apresentação dos embargos e o despacho do ministro. Pode até parecer que estava pronto, mas é comum, vamos aqui, a gente precisa considerar isso, é comum que, quando apresentados os embargos, haja despachos nesse sentido, né? Ouvir a parte embargada, a parte contrária, para depois, então, tomar a decisão. Fico aqui torcendo, continuo, claro, torcendo para que os ministros, o ministro Nunes Marques, primeiramente, né, e os ministros de toda a casa, né, e a ministra Carmen Lúcia, enfim, todos aqueles ministros se sensibilizem com a situação dos aposentados, entendendo que aquelas informações que chegaram o dia 21, até o dia da decisão do dia 21 de março, eram, como o próprio ministro da Previdência se pronunciou, era um chutômetro, falou-se em torno de 480 bilhões, hoje já se fala em menos de 10 bilhões ao longo do tempo, enfim, os números são menos de 1%, me parece, do que os 480, seria em torno
vamos dizer, entre 4 bilhões, mas ao longo do tempo, não é? Então, vejo que esse fator econômico se pesou na decisão, provavelmente deve ter pesado na decisão dos ministros, agora ele está completamente desmembrado, denunciado pelo próprio ministro da Previdência, o ministro Carlos Lupe, dizendo que foi um chutômetro, e um chutômetro absurdo, né? Completamente distante de qualquer valor razoável, e entendendo ainda que o universo a ser atingido vai ser um universo pequeno, mas da grande maioria desse universo, a grande maioria desse universo é de pessoas com idade já bastante avançada, já no fim, vamos dizer assim, da sua trajetória humana e com grande dificuldade de sobrevivência e que precisam ter reconhecidas as suas, os seus direitos, melhor dizendo, de utilizar todo, no cálculo da aposentadoria, os valores que pagou durante toda a sua vida laboral. Então, nesse sentido, eu, mais uma vez, estou aqui para pedir aos ministros, à ministra, ao próprio membro do Parquet, do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ainda, e aqui é importante fazer uma ressalva, que ainda está, pode ter prazo ainda para ingressar com os embargos, porque é um prazo diferenciado, né? Então, eu, nesse sentido, também não estou aqui dando uma impressão de ingenuidade, né? Mas também acredito no ser humano que está em todos os lugares, né? Também está nas figuras, por mais que a gente às vezes tenha dificuldade em entender, também está nas figuras de cada um dos ministros, da ministra e do Procurador-Geral da República. Eu também aqui peço mais uma vez ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que veja essa questão da revisão, chamada revisão da vida toda, com muito carinho, né? E que também, junto com o ministro Carlos Lupe, e numa concertação com os ministros da nossa Suprema Corte, encontrem uma forma de modular a decisão para, pelo menos, minimamente, atender aqueles que já ingressaram, né, com seus processos judiciais, na esperança e assim, compreendendo, né, que havia e que deve ser mantida a segurança jurídica no pleito que se fazia, né? Então, os pleitos efetuados, os pedidos efetuados, foram dentro de um prisma de segurança jurídica, num prisma de que estava ali completamente definida a possibilidade, não é? Então, enfim, eu não vou fazer mais ponderações, porque os próprios ministros e a ministra e o Procurador-Geral da República e o nosso presidente da República, certamente, o ministro também, Carlos Lupe, certamente, eu fico aqui torcendo, pensarão com particular atenção a esse caso que está sendo tratado e que efetivamente modulem a favor dos aposentados que construíram o nosso país durante décadas. Então, fica aqui o meu abraço, o meu desejo de que a gente, nessa luta, consiga, né, superar as diferenças, as dificuldades, e, ao final, tenhamos uma decisão favorável a todos os aposentados e pensionistas. Um grande abraço e até a próxima.